Com todos aqui. Em primeiro lugar, hoje tem a companhia do meu pai, como mencionado pelo pastor, né? Não é fácil a gente estar sempre junto, né, pai? Quando a gente vai nas igrejas e tal, que bom. E também fico muito feliz de ter sido aí ovelha do pastor Rogério, né? Lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, graças a Deus, né? Que bom. E a gente está feliz de estar aqui hoje com todos vocês também. A gente hoje pretende estudar a palavra de Deus e abrindo a Bíblia, escutar o que Deus tem a dizer para nós. E eu espero que a mensagem de hoje seja relevante para todos vocês, assim como um dia foi para mim também. Eu trago aqui, sempre quando estou numa igreja, eu converso com o pastor Aguinaldo, a gente divide os locais por onde a gente vai passar, e eu sempre trago um abraço especial do pastor Aguinaldo para as igrejas onde eu estou também. Então eu trago aqui um abraço de ânimo, de esperança e de saudações do nosso presidente, pastor Aguinaldo, para que a gente possa caminhar bem e como igreja poder sempre aquecer o nosso coração, mas também de quem precisa, do nosso próximo. Então que Deus abençoe a sua vida, a minha, e agora vamos ler a palavra de Deus. Amigos, eu trouxe uma mensagem para vocês aqui, que vocês já podem acompanhar na tela, sobre que personagem nós vamos conversar hoje. A personagem de hoje é Raabe. Quantos aqui já ouviram falar de Raabe alguma vez? Já ouviram? Alguns já leram a história de Raabe. Muito bom. A história de Raabe é uma história muito profunda e a gente precisa estudar essa história de mais de perto. Eu sempre gosto de, ao ler a Bíblia, tentar extrair algum tipo de lição diferente, que não sejam as lições que sempre, normalmente nós temos. Então, eu tentei aqui extrair algumas coisas que podem ser úteis para mim e para você. O objetivo da mensagem de hoje é a gente falar sobre mudanças, decisões na vida, coragem para tomar decisões e mudar. Isso é muito importante, é muito especial e a gente precisa algumas vezes tomar decisões. E decisões não é uma coisa tão simples, ainda mais quando mexe com a nossa vida, com a vida da nossa família, com o lugar onde a gente está. Quando vai mexer com a nossa realidade, quando vai mudar tudo ao nosso redor, não é fácil mudar. E a gente está perante uma personagem que a vida dela se resume naquela frase que está ali abaixo, uma mulher decidida a mudar. Então eu quero conversar com vocês sobre essa personagem, lendo a história dela no livro de Josué. Josué no capítulo 2. Só para que a gente de repente comece a contextualizar a história dela, eu vou fazer uma abordagem aqui sobre o posicionamento do livro de Raabe, sobre a história de Raabe na Bíblia, e você vai sair daqui pelo menos tendo lido todas as menções de Raabe na Bíblia comigo aqui. E a gente vai tirar as lições principais, tudo bem? Todos estão com a Bíblia aberta já no livro de Josué, no capítulo 2? Então, se a sua Bíblia está aberta em Josué capítulo 2, eu te convido a fazer uma oração comigo. Pode ser? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para pedir que a Tua bênção esteja sobre nós. Que ao ler a Tua palavra, Senhor, nós sejamos aqui impressionados com a Tua vontade para a nossa vida e tenhamos coragem de fazer o que Raabe fez. Tomar decisões para grandes mudanças. Então que o Senhor nos abençoe, nos tome em seus braços, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, está ótimo. Eu quero agradecer os amigos lá do som que me foram gentis aqui com a apresentação, muito obrigado. A história de Raabe, você vai encontrar pelo menos 4 menções na Bíblia sobre a história dela. A primeira menção, ela está no livro de Josué capítulo 2, onde a gente vai começar a estudar a história dela. E lá conta sobre a história de Raabe. A segunda menção bíblica vai estar no livro de Mateus. E lá vai mencionar a família de Raabe. A terceira menção está no livro de Hebreus. E lá vai falar sobre a fé de Raabe. E a quarta menção está no livro de Tiago, onde fala sobre a salvação que alcançou a vida de Raabe. Nós vamos começar aqui pelo capítulo 2 do livro de Josué, e a gente vai precisar ler então o que está escrito aqui no capítulo 2. Eu quero convidar você
a dar uma lida comigo, mas antes da gente começar a ler o primeiro verso, deixa eu só contar uma história para vocês. Vamos recordar o que a Bíblia já conta sobre o povo de Israel um pouquinho aqui? Deus fez uma promessa a Abraão que faria dele uma grande nação. Todos se lembram disso? Lá em Gênesis 12. Em Gênesis 12, então, Abraão é aquele que tem a promessa. Só que ele não tinha filhos. Como é que ele seria o pai de uma grande nação sem ter filhos? Até que Deus cumpre a promessa dele ser uma grande nação, dando para ele um filho especial. Que filho seria esse? Isaac. Muito bem, Isaac. Isaac passa agora a ter a promessa, ser o filho da promessa. Isaac teve um outro filho chamado Jacó. Lembram-se? Jacó. Jacó teve 12 filhos. A família começou a crescer. 12 filhos. Esses 12 filhos constituíram então 12 famílias. Tudo bem? Essas famílias foram chamadas de tribos. Só que a gente conhece as 12 tribos, não as 12 tribos de Jacó. A gente conhece como 12 tribos de quê? Por que Israel? Porque em algum momento, no encontro especial de Jacó com Deus, o nome dele foi mudado para Israel. Então Israel era o pai dessas 12 filhos, constituíram tribos, o pai das 12 tribos. Em algum momento aqueles 12 irmãos brigaram, lembram disso? Com quem? Com José. Mandaram ele para onde? Para o Egito. Veio uma grande fome lá na terra deles. Quem recebeu a família no Egito? José. Tudo bem? E abrigou a família onde agora? No Egito, o único lugar que tinha comida na terra. Colocou uma terrinha lá, um lugarzinho especial para eles plantarem, viverem. Mas o povo de Israel foi crescendo, crescendo, crescendo. O tempo foi passando. Jacó já tinha morrido. José já tinha morrido. Os irmãos já tinham morrido, mas as famílias, elas estavam ali presentes. Elas foram crescendo tanto que um dia veio um faraó, que para ele e José tanto fez como tanto... não tinha relevância. Veio um faraó que falou o seguinte: olha, esse povo está crescendo muito. Eles estão crescendo tanto que eu preciso agora tirá-los daqui. Se eu não tirá-los daqui, um dia eles me dominam. Ele resolveu fazer daquele povo um povo escravo. Por isso o povo de Israel se tornou escravo onde? No Egito. Tudo bem? Mas todo mundo quando tem problema, o que faz? Clama para quem? Para Deus. Então o povo fez a mesma coisa. Cansado de ser escravo, clamou a Deus. Deus enviou quem? Moisés. É aí que vem a história de Moisés. Para ser o grande libertador. Aí vem as 10 pragas, o faraó liberta eles. O povo sai em caravana, indo para onde? Para Canaã. Canaã, que foi a terra prometida, que Deus tinha prometido a quem? A Abraão, lá no passado. O povo vai agora para receber a terra prometida. Indo para receber a terra prometida, é que o mar vermelho se abre, o maná cai do céu. Tudo bem? É que eles agora veem água saindo da rocha. São eles que em algum momento vão ter oportunidade de ver os milagres de Deus, como aquela nuvem de fogo numa noite fria, ou aquela nuvem especial, não é uma coluna de fogo à noite, né? E uma nuvem especial sobre eles para dar uma sombra no deserto, porque senão eles morreriam de tanto calor. Então Deus protegeu o seu povo com muitos milagres, até que eles chegaram na portinha de Canaã. Mas da primeira vez que eles tentaram entrar, o povo duvidou de Deus. Não pode colocar a gente aqui dentro. Lembra que os espias foram lá, voltaram, o povo chorou. É aí que nasce a história de Caleb e Josué. Lembram disso? Só que aí Josué começa a ser o líder do povo. Moisés morre. Então o povo vai pelo deserto. Quer dizer, antes de Moisés morrer, o povo vai pelo deserto. Fica 40 anos. Aí o povo volta de novo para onde? Para a porta de Canaã. A porta de Canaã, gente, era o Rio Jordão. Atravessou o Rio Jordão, está em Canaã. O povo está ali agora bem pertinho de Canaã, próximo a entrar. E o que acontece? Deus dá a mesma ordem que tinha dado. Qual era a ordem? Antes de entrar na terra, faça o quê? Envia espias. Josué, então, começa a contar a história do dia em que ele foi nomeado líder do povo de Israel. E ele começa contando a história do dia em que Deus falou assim: envia espias para conhecer a terra que vocês vão dominar. Comece por onde? Jericó. É a primeira grande cidade que vocês vão dominar. Então,
vocês vão precisar guerrear contra essa cidade. Aí eu acho interessante que Josué agora começa contando a história de Raabe. Olha só os espias, porque a missão deles furou, a missão não deu certo. Eles foram para poder entrar em Jericó, mas a missão deu errado. Olha o que está escrito no capítulo 2 da sua Bíblia. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andem, observem a terra de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que nessa noite vieram os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faça sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque eles vieram espiar a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é a verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sei de onde eles eram. Havendo-se de fechar a porta, já sendo escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque quem sabe os alcançareis. Verso 6. Mas ela os tinha feito subir ao eirado e os escondeu entre as canas de linho que estavam dispostas em ordem no eirado. Foram-se então aqueles homens atrás dos espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, do rio Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles lá no eirado onde tinha escondido eles, e lhes disse, verso 9: bem sei que o Senhor já vos deu a nossa terra, e o pavor que existe, e o pavor que infundis, na verdade, caiu sobre nós, e que todos nós moradores dessa terra já estamos desmaiados, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e também que fizeram o que vocês já fizeram com os reis amorreus, Seom e Og. Eles estavam além do Jordão, e vocês os destruíram. Ouvindo isso, já nos desmaiou o coração, em ninguém mais há ânimo no nosso povo, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, Raabe disse, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia de vocês, usem de misericórdia para com a casa do meu pai. Me deem um sinal de que vocês vão conservar a vida da minha família, do meu pai, da minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo o que eles têm, e que vocês nos livrarão da morte. Verso 14, aqueles homens então disseram: a nossa vida responde pela sua, se você não denunciar a nossa missão. E será, pois, que nos dando o Senhor essa terra, nós usaremos sim de misericórdia para contigo, por sua fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos até um monte, para que porventura vos não os encontrem aqueles que os perseguem. Escondam-se lá 3 dias, até que voltem, depois vocês tomam o caminho de vocês. Mas disseram os homens: desobrigados estaremos deste juramento que nos fizeste jurar. Verso 18, se vindo até a sua terra, não colocar um cordão vermelho, escarlata, na janela por onde você nos fez descer. Se você não recolher em sua casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai também. Qualquer que sair fora da porta da sua casa, o sangue dessa pessoa, a morte dela cairá sobre sua cabeça. Nós estaremos inocentes, mas o sangue de qualquer um, a vida que estiver dentro da sua casa com você, é nossa responsabilidade. Cairá sobre nossa cabeça se alguém puser a mão em vocês. Também, se você denunciar a nossa missão, nós estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar.
Verso 21, e ela disse: segundo a sua palavra, assim seja. Então se despediram, eles se foram, ela atou aquele cordão vermelho e escarlata na janela, e eles se foram, chegaram até o monte, ali ficaram 3 dias, como ela disse, até que voltaram os perseguidores de persegui-los, e não os acharam. Verso 23, assim os 2 homens saíram do esconderijo, desceram do monte, passaram até Josué e falaram com ele, e contaram tudo o que havia acontecido, e disseram a Josué: certamente o Senhor já nos deu aquela terra, todos os seus moradores estão desmaiados de pavor perante nós. Então quer dizer, Josué enviou aqueles 2 homens para uma missão, mas a missão furou. Em algum momento eles foram descobertos, e quando eles foram descobertos, foram para a casa de quem? Só que qual é o detalhe que foi dado sobre a vida de Raabe? Quem ela era? Uma o quê? Uma o quê? Uma prostituta. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Uma prostituta. Agora eu quero começar a conversar com vocês sobre essa história e começar a tirar lições. Prestem atenção em alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe: o livro de Josué tem 24 capítulos. Pode conferir aí na sua Bíblia, que acho que deve ser igual a minha e a sua. 24 capítulos tem o livro de Josué. Os primeiros 12 capítulos do livro de Josué contam sobre o quê? Sobre as conquistas que o povo de Israel teve. Eu não falei para vocês que Josué foi o líder designado para conquistar a terra de Canaã? Não foi isso? Nesse caso, Josué, ele liderou o povo para conquistar a terra. Os primeiros 12 capítulos você vai ler só sobre guerras. Quem eles derrotaram, quais as terras eles ganharam, quais territórios eles conquistaram, enfim, tudo isso. Nos próximos 12 capítulos do livro de Josué, nós vamos encontrar o quê? Como o território conquistado foi o quê? Dividido. Como é que aquelas pessoas dividiram o território de Canaã entre as 12 tribos de Israel? Nesse caso, fica para mim aqui uma curiosidade muito grande, pastor. Sabe qual é? É que o livro de Josué só tinha, vamos lá, 24 capítulos para poder se contar as histórias mais extraordinárias do que Deus tinha feito na vida do povo através da liderança de quem? De Josué. Só que Josué se dá o trabalho de começar o seu livro falando de uma coisa que não era tão boa. Josué começa a relatar no seu livro, o livro da história, que contava as suas maiores histórias. Ele começa falando, em primeiro lugar, espias que furaram em sua missão. Segundo lugar, espias que entraram na casa de uma o quê? Prostituta. Você contaria da história, se fosse para você escrever um livro da sua vida, você contaria a história da sua vida relatando alguma coisa que poderia trazer questionamento sobre quem você é? Que poderia trazer ali dúvidas a respeito da sua conduta? Estranho Josué falar sobre isso, mas ele conta que na história das conquistas, e ele gastou, gente, 1 capítulo e 5 versículos dos 12 que ele tinha para falar de todas as suas conquistas, falando da história de Raabe. Não é interessante isso aqui? Por que ele faz isso? Prestem atenção. Primeiro lugar, isso me revela a história de Raabe, estando no livro de Josué, me revela que essa história aconteceu e aconteceu de verdade. Porque ele, tendo a oportunidade de contar as melhores coisas e ocultar situações constrangedoras, ele resolve contar a constrangedora. Então, para mim e para muitos estudiosos, isso quer dizer que isso só pode ser verdade. Porque ninguém contaria alguma coisa que fosse duvidosa para a sua própria vida, ou contaria algum fato que pudesse trazer questionamentos se isso não fosse verdade. Pelo menos as pessoas te questionariam e duvidariam de você a partir de algo que foi verdadeiro.
Então isso mostra que há veracidade nesse fato. Mas agora uma segunda coisa que eu quero compartilhar para vocês. A história de Raabe está em que parte do livro de Josué? Na primeira ou na segunda? Na primeira parte. A primeira parte do livro de Josué fala sobre o quê? Conquistas. É isso que está escrito ali? Conquistas. Primeira lição para mim e para você. O livro de Josué quer contar para mim e para você que a primeira conquista, a principal, aquela que introduz o livro, não é de um território físico, mas é do território do coração de uma pessoa que todo mundo considera perdida. Josué está querendo dizer para mim e para você que a primeira maior conquista do seu povo não foi um território, mas foi o coração de uma mulher que ninguém dava mais nada por ela. Josué está querendo dizer para mim e para você que Deus está primeiramente preocupado e está primeiramente querendo conquistar o coração daquelas pessoas que todos consideram perdidos e que todos consideram como sendo uma pessoa inferior, inferiorizada, vítima de todo e qualquer preconceito. Esse é o Deus que nós temos. E Josué quer falar a respeito dessa história para mim e para você. Talvez eu estou conversando aqui hoje uma lição espiritual. Estou conversando aqui hoje, falando sobre o que estou falando, e pode ser que alguém aqui tenha recebido um apelido, um título, tenha tido sua vida marcada por algum erro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o principal foco das maiores conquistas que Deus quer ter nessa terra. O seu coração é o maior e melhor território onde Deus quer fincar a sua bandeira e dizer: território conquistado. A sua vida, o seu coração, a sua história. Deus fala: se ninguém quer, Deus levanta a mão e fala o quê? Eu quero. Traz para perto de mim, porque a sua história me interessa, o seu passado me interessa, as suas escolhas, a maneira como você saiu de sua casa, teve o trabalho de, depois de uma semana custosa, vir até esse lugar, dia, noite meio chuvosa, se direcionou. Deus está interessado em conquistar em primeiro lugar o território do seu coração. Sinta-se hoje como Raabe, uma mulher que teve o interesse de Deus. Aí quando eu percebo isso no texto bíblico, parece que agora eu posso olhar para Raabe, não com um olhar preconceituoso, que todo mundo olha, no sentido de que a gente às vezes conhece alguns personagens na Bíblia por umas palavras que a gente fala, né? Se eu falasse assim para vocês: andou com Deus, quem que vocês me falariam? Enoque. Se eu falasse o pai da fé, quem que estamos falando? Abraão. Não é assim que funciona? E se eu falasse prostituta, quem todo mundo ia falar? Vocês estão entendendo? O apelido dela sobreviveu, o apelido dela está em tudo quanto é canto, mas é sobre ela que nós vamos hoje tirar as maiores lições. Dá uma olhada o que o texto bíblico já contou para a gente, e talvez numa passada de olho rápido a gente não percebeu. Presta atenção. No verso 1 do capítulo 2, ela foi chamada de quê? Prostituta. E eu queria que vocês não tivessem dúvida nenhuma que prostituta significa prostituta mesmo, no sentido daquela pessoa que negocia o seu corpo para obter renda. Tudo bem? A palavra prostituta ali, depois que o hebraico foi traduzido para o grego, as palavras que traduziram para o grego o hebraico prostituta foi justamente as palavras zoné, a palavra pornê, que exatamente designam essa parte de um distúrbio da sexualidade. Tudo bem até aqui? Então o texto bíblico não nega que ela realmente foi uma prostituta. Agora presta atenção nas outras coisas. A gente precisa talvez equilibrar hoje uma questão na nossa vida. Nós precisamos começar a ter um olhar para as pessoas e para as coisas, não como elas são, mas como elas podem ser. A gente precisa começar a enxergar potencial nas pessoas, ao invés de simplesmente namorar os problemas que elas têm.
Coloque isso para dentro da sua vida, enxergue as pessoas não como elas são, mas como elas podem ser, como elas podem se tornar, porque isso muda a nossa perspectiva. A gente passa a ter esperança quando a gente olha para todo e qualquer ser humano, independente da sua história. Olha o que o texto bíblico já contou para a gente. Que aqueles homens, quando passaram na casa dela, eles entraram, no capítulo 2, verso 1. Eles permaneceram lá e eles fizeram o quê? O que o texto bíblico falou? Pode ler aí se vocês quiserem. Está destacada aquela palavra lá. Eles pousaram. Pousaram. A palavra que está sendo usada aqui é justamente pousaram mesmo. Pousaram no sentido de fazer pousada. No sentido de você parar e usar aquele local para dormir. Primeira coisa interessante. Há evidências por parte de alguns estudiosos de que a casa dela poderia ser o quê? Uma estalagem. O que é uma estalagem? É uma pequena pensão, um hotelzinho, onde algumas pessoas faziam morada. E talvez os homens entraram ali naquela noite pensando assim: vamos precisar de um local para nos esconder. Nada melhor do que uma pensão. Eles entraram para a casa dela talvez com essa intenção. Agora, olha o que o texto bíblico ainda continua dizendo, para mim e para você. No verso 5, diz assim, que chegou um momento que era antes de fazer o quê? Fechar a porta. Porque estava escurecendo, nós não lemos isso? Estava escurecendo. Então, antes de fechar a porta, fala para mim. Os prostíbulos funcionam normalmente em qual horário? É difícil a gente ter notícia de um prostíbulo que fecha à noite para poder abrir de dia. Vocês concordam comigo? Sabe o que esse texto bíblico está dizendo para mim? Que além da casa dela ter sido uma possível estalagem, o texto bíblico nos diz também que a casa dela tinha hora para fechar. Se tem hora para fechar a porta, também tem hora para fazer o quê? Abrir. Ou seja, na casa dela não é entra qualquer um a qualquer hora, quando quer, porque quer, não. A casa dela tem horário para poder fechar a porta e para poder fazer o quê? Abrir a porta. O fechar da porta quando está escuro dá a ideia de que ela tinha interesse de proteger aqueles que estavam o quê? Para dentro de casa. Olha só o que o texto bíblico já nos disse, que no capítulo 2, no verso 3, o próprio rei de Jericó fala o que para os seus soldados? Vão onde? Na casa de Raabe. Isso mostra para nós que o reduto onde ela vivia era um local que, olha, o Temer nunca deu referência lá de casa, nunca deu meu endereço para ninguém. Já deu o seu? Algum governador, prefeito de São Paulo, já falou de você algum dia? Nunca falou de mim. Só que o rei de Jericó conhecia quem? E ele falou assim: olha, faz o seguinte, hotel aqui na cidade, qual que é? É o de Raabe. Então, ela mora bem na entrada da cidade, vai na casa dela porque ela sabe de tudo. E eu confio nela. Se não fosse alguém que ele confiasse, vocês acham que ele mandaria os seus soldados irem lá para obter as informações de onde estavam os espias? Ela não falou assim: olha, vai conversar com... O rei não falou, vai conversar com os seguranças, os guardas responsáveis pela abertura e fechamento do portão da cidade. Não falou isso. Não falou, vai no comércio e pergunte se esses homens almoçaram hoje na cidade. Não falou isso. Ele falou o quê? Vai na casa de quem? De Raabe. Raabe tinha a confiança do rei. Esse rei confiava em Raabe. Quer ter a notícia do que está acontecendo na cidade? Vai na casa de quem? Raabe. Ela sabe, ela vai falar para vocês, e o que ela disser, vocês fazem. No entanto, quando ela disse assim: olha, eles realmente passaram por aqui, mas não estão mais aqui, já foram embora, o que eles fazem? Aí ela fala assim: por que vocês não vão até a cidade? Saiam da cidade, quem sabe vocês não alcançam? Eles não pressionaram ela, não enforcaram ela, eles não torturaram ela, nada disso. O que eles fizeram na hora? Atenderam o que ela tinha dito e fizeram o quê?
Imagina, gente, uma quantidade de soldado ouvindo uma mulher falar alguma coisa e eles simplesmente cumprem exatamente o que ela fala. É um comportamento anormal para aquele tempo e para aquela situação, mas simplesmente naquela hora eles começam a ir atrás dos homens, fazendo exatamente o que ela mandou fazer. Raabe não era qualquer uma. Olha o que o texto bíblico já nos disse, que ela tinha evidências de uma outra o quê? Ocupação, porque lá no verso 6, disse assim, que ela escondeu os indivíduos onde? No eirado, ou seja, num sótão, num porãozinho que tem em cima da casa, tudo bem até aqui? Só que lá no eirado, o que estava disposto lá? Linho. Todo mundo conhece como é que é o linho? Aqui eu estou vendo bastante gente mais jovem, mas alguém aqui já usou roupa de linho? Deixa eu ver a mão de alguém, o pastor já usou, ali já usou. O problema do linho é o seguinte, é um tecido lindo, mas o problema é para quem passa, é verdade ou não é? Porque vive amarrotado aquilo para passar uma miséria. Por que é difícil passar o linho? Porque o linho, ele é uma fibra vegetal. Linho é um vegetal que cresce compridinho, é como se fosse uma cana, e você corta, e aquele linho, ele tem que secar, ele tem que ficar emparelhadinho. Por isso que o texto bíblico ainda dá a informação de que onde o linho estava disposto, não é isso que o texto fala? O linho estava disposto porque esse linho tinha que ficar esticadinho, porque se você quebrasse o linho todo, você não conseguiria dele extrair as fibras para fazer um fio e conseguir com esse fio gerar um tecido. Então nesse caso, o que Raabe fazia? Ela já estava pegando linho para tirar as fibras e vender, ou então ela mesma fazer fios, ou então vender para quem fizesse fios para fabricação de tecido. Desculpa, mas uma mulher que só tem o título de ser o quê? Prostituta, estaria se dando o trabalho, que tem que ter paciência para isso, um trabalho extremamente manual, de começar a dispor linho para poder fazer disso uma fonte de renda? Ela estaria investindo tempo em outra coisa, e não em colecionar o linho para produzir fios e tecidos, de forma alguma. O que a gente percebe na vida dela é que Raabe começa um processo de mudança, e o texto bíblico já deu tanta evidência para a gente. Só que a maior das evidências de uma mudança de vida em Raabe está aqui, dos versos 9 ao verso 11. E isso aqui me permite tirar lições espirituais, que nós vamos falar sobre isso agora. Veja só que Raabe faz uma das declarações mais poderosas que sai dos lábios de um pagão. Desde que então nós temos notícia de todo o Pentateuco de Moisés. Em todos os livros de Moisés não há quem dê uma declaração a respeito de quem é Deus como Raabe deu nesse livro. Ela se mostrou ser mais conhecedora de Deus, em poucas palavras, do que muitos grandes homens que viveram no passado. Presta atenção no que ela disse. Quando começa a contar no capítulo 2, verso 9, ela fala assim: olha, eu bem sei que o Deus de vocês já entregou a minha terra na mão de vocês. Não é isso que ela fala? E ela ainda continua dizendo assim: sabe por que eu sei disso? Porque nós aqui temos o quê? Ouvido que o Deus de vocês abriu o quê? O mar vermelho. De que o Deus de vocês libertou vocês das mãos de quem? Dos egípcios. De que o Deus de vocês, quando vocês estavam vindo até chegar pertinho de Jericó aqui, já permitiu que vocês guerreassem com os 2 piores reis que nós conhecemos. E qual foi o resultado dessa guerra? Vocês ganharam. E isso está evidenciando para nós que nós vamos perder essa guerra. O meu povo já está desesperado, o meu povo não consegue mais viver sossegado, o meu povo está em desespero, porque nós estamos apavorados com a chegada de vocês. E tem um detalhe, já sabemos que vocês vão ganhar. Sabe por quê? Dá uma olhadinha o que está escrito no final do verso 11. Essa é a declaração mais poderosa que a Bíblia tem dos lábios de um pagão. Olha só. Verso 11. Porque o Senhor, no finalzinho do verso 11, porque o Senhor
Quando ela fala que o Senhor, gente, esse Senhor, quando tem Senhor na nossa Bíblia em letra maiúscula, é porque aí está o nome de Deus, tudo bem? Que os antigos escribas, eles declaravam a Adonai, não é isso? É o nome de Deus, ela fala, porque o Senhor, ela fala o nome do Deus de Israel, presta atenção nisso aqui. Vosso Deus, então ela sabe que aquele nome só pode ser intitulado de quê? De Deus. É Deus onde? É em cima no céu e o quê? Onde você ouviu essa declaração? Nos 10 mandamentos, não foi isso? O nosso Deus, porque criou todas as coisas, do que há em cima no céu e embaixo, essa mulher, com as poucas evidências que Deus tinha dado para a vida dela, ela já tinha colocado seu coração a favor de uma coisa maior que ela desejava, o Deus que é Deus em cima no céu e embaixo na... Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos de Deus, do milagre de Deus, da bênção de Deus, do que Deus faz na vida de A, B ou C, do que Deus tem feito na nossa vida ao longo da nossa história. Aí eu pergunto para você, mesmo que você tenha ouvido tudo isso, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque Raabe, ela não ia à igreja, ela não tinha as escrituras, ela não teve ninguém que estudasse a Bíblia com ela, nada, simplesmente o que ela tinha em suas mãos? O que ela tinha ouvido, e por tudo que ela ouviu, ela entregou o seu coração, foi suficiente para que ela mudasse. Deus, ele se manifesta, amigos. Deus fala conosco através de uma mensagem, através de sua palavra, através de uma canção. Deus fala conosco através de muitas coisas. Deus dá evidências da sua existência. O livro de Salmos diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Sabe o fato da gente ver um novo dia nascendo, o sol nascer, o sol se pôr, as estrelas no céu, sabemos que a terra está suspensa sobre o nada, que o ar que a gente respira é Deus quem nos empresta, que o nosso coração bate mesmo sem ninguém mandar, que a nossa cabeça funciona, nosso cérebro processa tudo que eu estou falando aqui agora, o seu cérebro processa, te traz emoções. Quem colocou isso na sua vida? Quem te deu hoje o alimento que você comeu? Quem te deu a água que você bebeu? A gente acha que é a torneira, a gente acha que foi a geladeira, que foi o nosso armário, que foi as nossas forças, mas a Bíblia diz que até as forças para conseguir o pão de cada dia vem de quem? Vem do Senhor nosso Deus. E às vezes nós temos evidências muito maiores do que Raabe teve, mas para ela foi suficiente ouvir que havia um Deus que era maior e que podia salvar a vida dela e a vida da família dela. Raabe, a gente começa agora a buscar um pouquinho mais, e olha só, em algum momento ela se vê perante aqueles 2 espias, e ela está perante 2 opções. A primeira opção, participar da cidade condenada. Por que condenada? Porque aquela cidade tinha sido consagrada ao Senhor. A consagração que Deus faz é o seguinte, Deus pega uma coisa que tem um uso profano e coloca num uso santo. Por isso que eu e você estamos em busca de consagração, porque o mal e o pecado nos destinou a fazer coisas profanas, mas Deus fala assim para mim e para você, eu quero você para ser usado para coisas santas, eu quero mudar o uso da sua vida. Então a partir do momento que você se entrega a Deus, você pertence a Deus, e você é de Deus para um uso muito melhor. Então nesse caso Deus tinha falado assim, eu vejo que a cidade de Jericó é uma cidade condenada, porque ela foi usada para o uso profano, mas agora acabou, foi consagrado. A cidade é minha, o território é meu, os tesouros são meus, tudo pertence a quem? A Deus. E se você parar para reparar, olha que interessante, qual foi a primeira cidade a ser conquistada? Jericó. A primeira cidade, Deus falou, tudo que está nela é o quê? Meu. Em primeiro lugar, as primeiras coisas pertencem a quem? A Deus. Será que isso corresponde a um pouquinho da nossa vida? Deus tem espaço na sua vida nas primeiras coisas?
Está aqui uma reflexão especial. Deus condenou aquela cidade à consagração. Ela olhou para aquilo tudo e falou assim: bem, de um lado eu vejo uma cidade condenada, de outro lado eu vejo uma cidade vitoriosa. Eu vejo o povo de Israel, que está sendo vitorioso porque possui um Deus, que vai receber tudo que tem na minha cidade, vai derrotar a minha cidade, tirar as vidas da minha cidade, porque há um Deus no céu que já designou que isso acontecesse. Muito bem, agora ela precisa se posicionar, ela precisa tomar uma decisão. Quando ela olha, ela se vê então em dois lados que estão brigando. O primeiro lado fala assim: está aqui o rei de Jericó, vai ser fiel a ele? Ela foi fiel ao rei de Jericó? Não, porque agora ela é fiel a quem? Ao rei do universo. Raabe decidiu não mais pertencer ao povo pervertido, mas estar com quem? Com o povo protegido por Deus. Ela decidiu não matar os espias e decidiu fazer o quê? Salvar os espias. Sabe o que eu enxergo na história de Raabe? Uma coisa muito especial. Uma mulher que se decidiu. Agora eu quero mostrar uma coisa para você muito curiosa. Curiosa mesmo. É uma aplicação que a gente chama de homilética. Só aproveitando o contexto para poder aplicar. Mas olha que aplicação bonita que existe aqui no verso 15 do capítulo 2. Olha na sua Bíblia o que está escrito aí. Na sua Bíblia. Olha só. Capítulo 2, Josué, verso 15. Me responda a seguinte pergunta. Eu vou ler o texto e você me responde. Ela então fez os homens descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela residia estava sobre o quê? O muro da cidade. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora curiosa. Onde Raabe vivia? No muro. Onde Raabe estava? Em cima de quê? Do muro. Uma vida em cima do muro. O que ela precisava fazer agora? Quando alguém está em cima do muro, você está dizendo que essa pessoa está o quê? Está o quê? Indecisa. Uma mulher que viveu uma vida em cima do muro, agora ela tem que tomar o quê? Sabe o que Raabe faz? Desce do muro. Raabe tomou a decisão de descer do muro. Deus tem um problema sério com gente que vive em cima do muro. Porque quem vive em cima do muro não decidiu nada ainda. Olha para um lado, vê a perversão do mundo. Olha para o outro, vê a salvação de um povo de Deus. Olha para um lado, vê os pecados. Olha para o outro, vê as bênçãos. Olha para um lado, vê prazeres. Vê o outro e olha abnegação. Olha para... Sabe o que a gente percebe? Que muita gente vive assim, ó, em cima desse muro aqui, ó, e não sabe o que vai fazer de sua vida. Se vai para um lado, se vai para o outro. Sabe quem foi Raabe? A mulher que desceu do muro. Está aqui uma lição espiritual para mim e para você. Desça ainda hoje. Do quê? Do muro. Não fique em cima do muro. Não fique pensando em ficar em cima do muro. Não adote este comportamento para a sua vida. Saia de cima do muro e mude o seu comportamento, suas posições, os seus conceitos. Muda, mas sai de cima do muro. Não fica dentro de cima dele. Porque a primeira coisa que Deus destruiu quando encontrou Jericó foi o quê? O muro, porque Deus falou assim: muro não presta, muro não dá, muro não é feito para os meus filhos. A partir de agora, rompe-se os muros, e eu agora faço parte, tomo posse desse território. Deus destrói o muro. Se Raabe fica em cima do muro, a casa dela, a família dela, teria sido o quê? Destruído. Mas ela desceu do muro e por causa disso ela conheceu a salvação. Olha que interessante o que eu tenho aqui para vocês, uma pequena citação. Nós não somos salvos pela quantidade de verdade que conhecemos, mas pela firmeza com que a retemos. Raabe não era alguém instruída por tantos estudos bíblicos. Não teve oportunidade de ir na igreja por muitos anos. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que têm 1000 anos de igreja, mas estou falando para alguns outros aqui que chegaram na igreja agora, estão começando a vir, primeira vez hoje, não sei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não importa a quantidade de verdade que alguém tem, mas importa para Deus a firmeza com que você retém o pouquinho de verdade que você recebeu hoje. Recebeu um pouquinho, tomou posse disso, e isso agora significa a manutenção de sua vida espiritual? Prossiga, porque você terá a bênção de Deus. Não importa quanto tempo tem, quantos anos existem, que você participa da igreja, tem cargos na igreja, não. Importa para Deus o quanto você se entrega a Ele, pelo pouco que você o conhece. Eu fico maravilhado com algumas coisas aqui, porque ela deu evidências da sua consagração, quando ela reconhece quem é Deus, quando ela transfere sua lealdade para Deus, e quando ela aceita que ela precisa de quem? De Deus para poder viver. Sem Deus, ela já sabia, minha vida vai ser uma derrota, a minha vida não vai ser legal. Aí estão as evidências, você pode verificar isso na sua vida? Sua vida tem um pouco disso, sim ou não? Reconhece quem é Deus, sua lealdade pertence a Ele, aceita que você precisa dEle. São as evidências que marcaram a vida de Raabe. A providência de Deus guiou os espias até a casa de Raabe. Deus sabia onde havia alguém que lhe seria leal. O escritor sagrado não aprova o modo de vida de Raabe, nem suas mentiras. Sua moralidade era precária, mas no fundo do seu coração, ardendo em baixa combustão, existia uma centelha de puro amor e o quê? Se você tem assim, uma chaminha dentro do seu coração, pequenininha desse tamanho assim, ardendo por Deus, é ela que Deus quer. Ele toma isso para ele e fala assim, muito bem, eu vou fazer essa chama crescer, vou fazer essa chama aumentar, e agora vou fazer que uma grande labareda, a labareda do Senhor brilhe na sua vida, e Ele vai trazer o aquecimento que é necessário para que você se sinta vivo na fé, mas tem que estar ardendo assim, um pedacinho. Sabe quem é que acende isso? O Espírito Santo. Aceite Ele na sua vida, ouça o que Deus tem feito e pratique, se entregue a Ele. Sabe o que a gente acabou de estudar aqui agora? A história de Raabe todinha, só que ainda faltam 3 versos para a gente ler, que eu vou convidar você a ler comigo na tela, os 3 últimos versos, e assim eu concluo. O primeiro verso que vamos ler é o verso que fala de quê? Da família de Raabe. Olha que especial isso daqui, está lá em Mateus capítulo 1, você precisa ler esse verso depois. Diz assim que Salmão gerou de quem? Espera aí, em Mateus está dizendo que um homem, príncipe de Israel, gerou de Raabe a quem? Boaz. Boaz é filho de quem? De Raabe. Presta atenção nisso aqui. Isso quer dizer que deu tudo certinho como eles tinham combinado. Quando Deus enviou aqueles homens para destruírem Jericó, a família de Raabe foi salva, sim ou não? Mas não é só foi salva e largada lá, ela foi incorporada ao povo de Israel, sim ou não? Sim. Além disso, Raabe se casou com um homem, sim ou não? E sabe o que isso quer dizer para mim então? Que não importa quais foram as circunstâncias que marcaram sua vida até aqui, Deus tem um plano para fazer através de você grandes milagres. Deus pode te dar um casamento que você quer, um povo que você quer, uma igreja que você quer, milagres que você precisa, para que você não seja mais a simples prostituta, mas que você seja, sim, eu e você, espiritualmente, parte da família de Deus, porque o texto, ele me diz que Boaz era filho de Raabe e Salmão. Boaz, ou seja, este de Ruth, Boaz se casou com Ruth e gerou quem? Presta atenção nisso aqui, Obed. E Obed gerou quem? Agora eu vou apelar para o conhecimento bíblico. Jessé foi pai de quem? Davi. Qual era a promessa bíblica?
de que Jesus nasceria de quem? Da descendência de... Sabe o que isso quer dizer para mim? Que Raabe era a tataravó de quem? De Jesus. Olha só o que deu uma mulher aceitar fazer parte da família de Deus. Eu não acho, não sei o que Deus revelou para Raabe, tá certo? Mas eu penso comigo aqui que Raabe não tem noção que ela é a avózinha de quem? De Jesus. Eu acho que ela não tem noção disso. Mas no céu essa mulher vai ter uma surpresa especial, porque alguém vai falar para ela assim, em algum momento: sabe, Raabe, você que estava lá vivendo no meio daquele povo, no meio daquela cidade, no meio daquelas adorações, você, Raabe, escolheu um dia fazer parte do meu povo e confiou em mim. Imagina Jesus contando essa história. E sabe quem é você? Você é minha avó. E eu fico feliz de te receber aqui no céu. Olha como a vida dessa mulher foi transformada. Tudo porque ela decidiu descer do quê? Do muro. Presta atenção nisso aqui. Aqui vai falar sobre a família dela, é a família de Jesus. Aqui tem uma lição maravilhosa. A família de Raabe é a família de Jesus. Há espaço na família de Jesus para mim e para você. Eu e você somos convidados a fazer parte da família de Jesus. Vai falar aqui agora sobre a fé de Raabe. Paulo tem um trecho na Bíblia, Hebreus 11, que fala que existem pessoas que nós deveríamos nos espelhar para ter uma fé especial. Sabe o nome de quem que está lá? Olha lá. Pela fé. O que a Bíblia diz que Raabe teve? Fé. Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz com os... O que tinha no coração dela? Uma chamazinha desse tamanhozinho, chamado o quê? Fé. E como ela resolveu descer do muro, tomar uma decisão, a fé de Raabe foi considerada por Paulo um modelo para mim e para a sua vida. O que você acha disso? Isso é especial demais, meus amigos. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele dá para você como exemplo alguém que é tão errante como eu e você, tão pecador como eu e você. Alguns não chegaram nem ao ponto que Raabe chegou. Mas sabe o que Deus está falando? Se Ele fez por Raabe, Ele faz por você. Se Ele deu fé para Raabe, Ele dá para você. Se a vitória chegou para Raabe, chega também para você. É sua. Eu e você podemos alcançar isso. E por último, a salvação dela. De igual modo, diz Tiago, não foi também o quê? Justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os espias e os fez partir por um outro caminho? O que vocês acham? Não foi Raabe também justificada? O que é ser tornado justo? O que é isso? Não há culpa em você mais. Quando pela fé ela decidiu, Deus entendeu assim: por sua decisão, não há culpa mais em você. Você creu em mim, colocou sua vida nas minhas mãos, apostou tudo em mim, colocou em risco a sua vida e da sua família, mas você colocou tudo nas minhas mãos. Sabe o que isso significa? Te torno justo, te justifico, te limpo dos seus pecados, te trago para mais perto de mim, te coloco agora do meu lado. Você é meu, e eu vou dar para você o que está reservado para os justos. E o que está reservado para os justos? Para mim e para você? A salvação. Estar um dia com Deus nos céus. Amigos, nós conversamos aqui sobre a história de Raabe, mas melhor ainda seria conversar sobre a história da sua vida. Melhor ainda seria você estar contando a sua história aqui. É bonito a gente ler na Bíblia a história de Raabe e falar assim: que mulher especial, que mulher extraordinária, que bênção foi a vida dela. Mas melhor ainda para mim seria agora poder contar a sua história, e a sua história ser a grande história de um milagre de Deus. Você gostaria de ter a sua história
como sendo a história dos milagres e das bênçãos de Deus? Você gostaria de ter a sua vida nas mãos de Deus? Gostaria que Deus mudasse a sua história? Gostaria que Deus mudasse algumas coisas que você se entristece, porque ficaram no passado e te marcam até hoje? Gostaria de pedir a Deus que tivesse você nas mãos dele, sim ou não? Gostaria de colocar nas mãos de Deus aquelas coisas que você se decepciona consigo mesmo? Gostaria de fazer isso? É simples. Coloque sua vida agora nas mãos de Deus. Desça do muro e coloque a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero fazer uma oração especial aqui agora. E eu gostaria de convidar você para que pudesse orar comigo, para que a sua vida estivesse nas mãos de Deus e você fosse alguém decidido a mudar. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e, de maneira sincera, por tudo que lemos e aprendemos aqui hoje, que nós coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Santo Deus e querido Pai, obrigado, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Obrigado porque aqui mora um apelo especial para a nossa vida. Obrigado porque através de Raabe o Senhor nos fez enxergar que o mundo pode ser abençoado, que a nossa família pode ser abençoada, mas que nós também podemos pessoalmente ter os seus milagres, a sua aprovação em nossa vida, para fazermos parte da sua família, Senhor, para termos uma história que merece ser contada, para sermos, ó Deus, uma fé modelo para quem vive perto de nós, e também, Senhor, para sermos justificados e salvos naquele dia especial da Tua vinda. Que o Senhor nos tome em Teus braços. Estamos começando o Teu santo sábado, mas que hoje, durante a noite, tenhamos sonhos contigo, que a nossa noite seja gostosa e tranquila num descanso especial. Que o Senhor hoje, ó Deus, com Teus santos anjos, nos abrigue em segurança e sempre, ó Deus, nos dê a oportunidade de, ouvindo a Tua voz, decidirmos, nos posicionarmos e não ficarmos em cima do muro que será um dia destruído. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor hoje nos dê a Tua paz. Que a Tua luz, a luz do Teu rosto resplandeça sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos abrigue em Teus braços, em nome de Jesus. Amém.